Fala pessoal, estamos de volta. Vamos continuar então a nossa aula sobre teste de recuperabilidade de CPC 01. Eu espero que vocês estejam gostando desse encontro. Estou tentando explicar da maneira mais clara possível, beleza? As informações, eu sei que elas são um pouco difíceis de entender, mas se você conseguiu compreender o que nós falamos no primeiro bloco de aula, eu tenho certeza que você vai matar mais de 60%, 70% das questões que aparecerem, porque a maioria das questões exigem aquele conhecimento ali mesmo, aquele básico ali, aqueles cálculos, etc e tal. Beleza? Só que vamos dar continuidade porque existem outros assuntos que podem ser cobrados e nós resolveremos muitas questões ainda. Temos muita coisa para falar para vocês. Vamos lá? Vamos voltar então para a nossa lousa? Voltando. Item 9 do CPC 01 diz o seguinte: periodicidade de realização do teste de recuperabilidade. A entidade deve avaliar ao fim de cada período de reporte se há alguma indicação de que um ativo possa ter sofrido desvalorização. Se houver alguma indicação, a entidade deve estimar o valor recuperável do ativo. Então, em síntese, galera, funciona assim. Como regra geral, você tem que olhar o seguinte. Você vai olhar o seguinte. Você vai falar o seguinte. Você vai falar, bom, há indícios de desvalorização? Pera aí, um segundo, galera. Há indícios de desvalorização? Se a resposta for sim, você faz um teste de recuperabilidade. Se a resposta for não, o teste de recuperabilidade ele está dispensado. Então vejam, ao final de cada período de reporte, ou seja, a questão está dizendo que é no encerramento do exercício social. Você vai ver se tem alguma indicação. Se tiver, você faz o teste de recuperabilidade. Não tem, o teste está dispensado. Todavia, há 3 ativos que devem ser testados independentemente de indícios. Alguém sabe quais são? São eles: ágio por expectativa, de rentabilidade futura
ativo intangível não disponível para uso e o ativo intangível com vida útil indefinida. Então, o que acontece aqui, galera? Ágio por expectativa de rentabilidade futura também é chamado de goodwill. O que acontece? A explicação aqui é uma explicação tranquila. Os ativos, de modo geral, eles têm os seus valores reduzidos ao longo do tempo. Pelo quê? Pela depreciação, pela amortização, pela exaustão. Então, esses ativos, por mais que às vezes você não tenha um teste de recuperabilidade, você não faça, eles não percam valor, ao longo do tempo eles vão perdendo seu valor porque eles estão sendo depreciados. É natural que eles sejam depreciados. É natural que eles sejam amortizados ou exauridos. Todavia, o ágio por expectativa de rentabilidade futura, goodwill, o ativo intangível não disponível para uso e o ativo intangível com vida útil indefinida, eles têm uma característica em comum, que é o seguinte, alguém sabe? Eles não sofrem depreciação, não. Amortização. Então, o ágio por expectativa de rentabilidade futura, o goodwill, o ativo intangível não disponível para uso e o ativo intangível com vida útil indefinida, eles são ativos que eles não sofrem amortização. Então, se você deixá-los registrados lá no seu balanço sem testar a recuperabilidade, eles vão ficar lá para sempre com os mesmos valores. Enquanto os outros, essa discrepância, né, esse fato deles serem amortizados, serem depreciados, serem exauridos, esse valor ele vai sendo, essa discrepância ela é diminuída porque eles sofrem depreciação, amortização, exaustão. Então esses ativos que não sofrem amortização, eles devem ser testados anualmente, independentemente de indícios, tá? Isso cai muito em provas de concurso, cai muito mesmo. Galera, vejam a literalidade aqui dessa redação. Ela diz o seguinte: independentemente de existir ou não qualquer indicação de redução a valor recuperável, a entidade deve: letra A, testar no mínimo anualmente a redução a valor recuperável de um ativo intangível com vida útil indefinida ou de um ativo intangível ainda não disponível para uso, comparando seu valor contábil com seu valor recuperável. Esse teste de redução a seu valor recuperável pode ser executado a qualquer momento no período de um ano, desde que seja executado todo o ano no mesmo período. Ativos intangíveis diferentes podem ter o valor recuperável testado em períodos diferentes. Entretanto, se tais ativos intangíveis forem inicialmente reconhecidos durante o ano corrente, devem ter a redução ao valor recuperável testadas antes do fim do ano corrente. Galera, o que cai aqui é isso aqui, tá? É até aqui. Que é o ativo intangível com vida útil indefinida ou não disponível para uso, eles têm que ser testados anualmente, no mínimo. E também aqui o item B, que fala que tem que testar anualmente o ágio por expectativa de rentabilidade futura, goodwill, beleza? Muito importante que vocês compreendam esse ponto. Vamos lá. Seguindo, uma questãozinha para vocês que diz o seguinte. Veja só.
Caso determinado ativo intangível tenha vida útil finita, delimitada com precisão, é dispensável o teste de Imperman. E aí, pessoal? E aí? Na verdade, essa questão ela é um pouco confusa. Né? Confusa não, ela foi mal escrita. Por quê? Porque, na verdade, o teste de recuperabilidade ele não é dispensado. Mas ele pode ser dispensado. Todavia, o CESP assinalou essa questão como correto. Tá? O CESP deu essa questão como correto. Então é dispensável. Galera, na verdade, ele pode ser dispensado, pode ser dispensável se não houver indício de desvalorização. Então eu, Júlio, Luciano, a gente já discutiu muito essa questão. A gente ficou dispensado, dispensável, batendo nessa tecla dessa palavra, né? Porque o ativo intangível com vida útil definida, ele cai na regra geral. E a regra geral é essa daqui do mapa que eu dei. Que ó, há indícios de desvalorização, sim, teste de recuperabilidade. Não, teste dispensado. Então, o ativo intangível com vida útil definida, finita, ele cai na regra geral. Mas o CESP considerou esse item como correto. Na minha concepção, na minha humilde concepção, o CESP ele errou, tá? Se houver indício de desvalorização, então o teste não está dispensado. Não é dispensável. Mas ele pode ser. Então faltou um pouco de técnica e até de português no CESP na hora de elaborar essa questão. Para mim foi uma questão extremamente mal redigida. O gabarito deveria ser errado. Eu marcaria errado na prova, mas o CESP deu como correto. Tá? Então é dispensável? Teria que ser um pode ser dispensado, pode ser dispensável, e não uma afirmação categórica dessa, porque nós vimos que o item 9 do CPC 01, ele traz a regra para a qual nós devemos utilizar o teste de recuperabilidade. Então, achei que a banca vacilou um pouquinho, tá bom? Eu achei que a banca vacilou, sim, mas nós estamos aqui para explicar para vocês, né? Não vou tentar criar pelo em ovo, não sei qual foi a ideologia aí, o que o examinador quis dizer com isso, mas é isso aí, galera. Infelizmente, é isso. Típico do CESP. Vamos embora. Bom, outro ponto que você precisa saber é o seguinte, isso aqui cai em questões mais questões teóricas. Existem alguns casos em que tem indicadores externos e internos de que um ativo ele pode estar desvalorizado. A gente viu que o teste de recuperabilidade ele é feito quando há indícios de desvalorização.
Você tem que fazer o teste de recuperabilidade aqui se houver indícios. Mas que indícios são esses? Existem indícios que são chamados de indícios. Indicadores. De desvalorização. Externos e indícios de desvalorização que são internos em relação à entidade, beleza? Em relação, aí no caso, nós estamos nos referindo geralmente a uma empresa. Nós falamos entidade, mas geralmente vai ser a empresa. Então, os indicadores externos são aqueles indicadores extra, fora da entidade, que indicam que o seu ativo pode estar desvalorizado. Quais são eles, por exemplo? Vamos ver aqui. Há indicações observáveis de que o valor do ativo diminuiu significativamente durante o período, mais do que seria de se esperar, como resultado da passagem do tempo ou do uso normal. Então aqui, galera, por exemplo, você está fabricando lá Blu-ray e você teve uma perda desse valor. Por quê? Porque hoje há uma predominância de que tipo de serviços? Os serviços de streaming, como Netflix. Então, é muito provável que o valor dos seus mercados, dos seus ativos que produzem Blu-ray, vai diminuir significativamente, porque não há mais uma demanda como anteriormente para esse tipo de aparelho, beleza? Então, valor de mercado diminuiu mais que o normal. Beleza? O que mais? Mudanças significativas com efeito adverso sobre a entidade ocorreram durante o período ou ocorrerão em um futuro próximo no ambiente tecnológico de mercado econômico legal no qual a entidade opera ou no mercado para o qual o ativo é utilizado. Então, aqui basicamente é mudança tecnológica. Você tem uma mudança tecnológica, o mesmo exemplo que nós falamos do Blu-ray. O que mais? Taxa de juros aumentaram. E com esse aumento, provavelmente você vai diminuir o seu valor em uso. Então, quando a taxa de juros aumenta, você lembra que quando a gente faz o cálculo, você lembra quando a gente faz o cálculo do valor em uso, a gente faz aqui a soma das receitas esperadas em N sobre 1 mais I elevado a N. Então, quando você está aumentando o valor desse I aqui, quando a sua taxa de juros está aumentando, o seu valor em uso ele vai ser menor. Então, essa é a razão aí da taxa de juros aumentar, beleza? Então, o valor contábil do patrimônio líquido da entidade é maior do que o valor de suas ações de mercado. Então, galera, geralmente o que se espera é que uma entidade ela tenha um valor de mercado maior do que o seu valor patrimonial. Maior do que o valor de PL. Por quê? Porque quando você tem um valor de mercado maior, quando você tem lá um PL, o PL ele é a configuração patrimonial. É óbvio que quando você vai gerando lucro, esse lucro ele vai se acumulando, você vai gerando sinergia, a sua empresa vai gerando nome, de forma que se espera que o valor de mercado seja maior do que o valor de PL. Mas quando o valor do PL é maior do que o valor das ações no mercado, o valor de mercado da empresa, você pode ter uma suspeita de que alguma coisa está indo mal. Então, quando o valor do PL é maior do que o valor de mercado,
é um indicador de que os ativos eles podem estar desvalorizados, beleza? Nós temos também os indicadores que são chamados de indicadores internos, ou seja, são indicadores de dentro da entidade que indicam que o ativo ele pode estar desvalorizado. E quais são essas evidências? Bom, vamos lá. O Júlio Cardoso, nosso amigo, estava falando aqui qual é a maior perda por recuperabilidade registrada na história da contabilidade brasileira. Né? Até hoje, a maior perda por recuperabilidade foi a registrada pela Petrobras por decorrência aí dos escândalos de corrupção. Essa perda por recuperabilidade, ela foi no valor de mais ou menos 89 bilhões de reais, tá? 89 bilhões. Beleza. Então, continuando. Nós temos também fontes internas de informação. Fontes internas são aquelas fontes de dentro da entidade que evidenciam aí que o ativo está desvalorizado. Por exemplo, obsolescência ou dano físico de um ativo. Um ativo está danificado ou está obsoleto. O que mais? Quando você tem lá mudanças significativas com efeito adverso sobre a entidade que ocorreram durante o período, ou ocorrerão no futuro próximo, no ambiente tecnológico, no mercado econômico legal, no qual a entidade opera, ou no mercado para o qual o ativo é utilizado. Então você tem uma mudança dentro da estrutura da sociedade. Ou ainda, quando há uma evidência disponível que o desempenho econômico do ativo é ou será pior do que o esperado. Ou seja, é um indicativo interno de que seu ativo pode estar supervalorizado se ele tem ou vai ter um desempenho pior que o esperado. Tudo bem, galera? Entenderam? Entenderam? Entendido? Anota isso aí. Isso aí não precisa decorar. Com a lógica você consegue matar esses pontos, beleza? Seguindo então. Esse aqui, blá blá blá. Olha lá. O próprio CPC 01 continua dizendo: se houver uma indicação de que o ativo possa ter sofrido desvalorização, isso pode indicar que a vida útil remanescente, o método de depreciação, amortização ou exaustão, ou o valor residual para o ativo necessitem ser revisados e ajustados, mesmo que os cálculos posteriormente indiquem não ser necessário reconhecer uma desvalorização para o ativo. Então, houve uma indicação externa ou interna, você tem que reavaliar se o seu ativo está contabilizado de maneira ok. Se não tiver, você vai ter que ajustar, beleza? Lembrando que, vamos fazer um gancho aqui com o CPC 23. O CPC 23, ele trata das políticas contábeis, das mudanças de estimativa e da retificação de erro. Então, se você tinha aqui um ativo que estava registrado aqui em X1,
com o valor de Y e chegou aqui em X2 e você viu que você vai precisar reconhecer uma perda e que você vai ter que rever a depreciação, você vai ter que rever a vida útil, etc. Então, quando você faz isso, você tem que fazer com efeitos. Eu pergunto a você, você tem que fazer com efeitos retrospectivo ou com efeito prospectivo. Pessoal, é muito importante que você entenda que caso haja essa perda posteriormente, etc. e tal, em regra, isso é feito de modo prospectivo, que é o quê? Para frente. Mudança de estimativa é o seguinte, ora, você fez uma estimativa inicial e essa estimativa inicial, ela estava ok. Você não fez nada errado, beleza? Você fez uma estimativa correta. Só que posteriormente, você teve uma nova informação. Então você não tem que reajustar tudo o que você já fez, beleza? É só você fazer isso aí pra frente. Tranquilo, galera? Beleza. Esses pontos são mais chatinhos, mas é bom você saber porque eles podem cair. Tranquilo? Nós entramos numa parte um pouquinho mais chata do CPC 01, mas que são igualmente importantes, principalmente se você vai fazer um concurso de gabarito, como Receita, como ICMS São Paulo, ICMS Santa Catarina, Polícia Federal, perito, tribunais e assim por diante. Ou seja, todos. Só não vai cair se você for fazer nenhum concurso. Você está estudando só por estudar. Pode cair em qualquer coisa, beleza? Então, outro ponto importante é isso aqui, mensuração do valor recuperável. O item 19 e o item 21, eles são... O 19 é mais importante ainda. O que o 19 fala? O item 19 do CPC fala que nem sempre é necessário determinar o valor justo líquido de despesas de venda de um ativo e seu valor em uso. Então aqui é o seguinte, ora, nem sempre é necessário calcular o valor em uso e o valor justo. Como assim? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Bom, quando você vai fazer um teste de recuperabilidade numa empresa, isso demanda recursos, isso demanda pessoas, isso demanda, não é uma prova de concurso, você está falando de grandes empresas que isso vai exigir um grande esforço. Imagina como foi para fazer lá o teste de recuperabilidade da Petrobras no esquema do Petrolão. É um gasto muito grande. Então, se você está fazendo o teste de recuperabilidade e você tem um valor contábil de um ativo de 1 bilhão, tá? O seu ativo ele vale 1 bilhão. E você foi lá, fez o teste de recuperabilidade e encontrou um valor justo de 1,8 bi. 1,8 bilhões. Pessoal, nessa hipótese eu pergunto, vai haver perda por recuperabilidade? Sim ou não? A resposta é não. Então, se você facilmente encontrou que o seu valor justo ele já é maior do que o valor contábil, ou se o seu valor em uso ele já é maior do que o seu valor contábil, você nem precisa calcular o outro. Por quê? Se qualquer um desses montantes exceder o valor contábil do ativo, este não tem desvalorização.
e, portanto, não é necessário estimar o outro valor. Então, aqui, você nem vai precisar estimar o valor em uso. Por quê? Porque o seu valor de mercado ele já for maior do que o valor contábil. Então, nem há necessidade de calcular o outro, beleza? Tranquilo. Aí o item 21 vai no mesmo sentido. Ó. Se não há razão para acreditar que o valor em uso do ativo exceda materialmente o seu valor justo líquido de despesa de venda, ou seja, se você não vai se você não vai, utilizando o seu ativo, conseguir valor maior do que o valor de mercado, então o valor justo ele pode ser considerado seu valor recuperado. Beleza. Aqui o item 28, nós estamos pulando vários itens porque eles não são tão cobrados em prova. Eu estou passando os que são mais cobrados. O item 28 diz o seguinte: as despesas com a baixa, exceto as que já foram reconhecidas como passivo, devem ser deduzidas ao se mensurar o valor justo líquido da despesa de alienação. Então aqui basicamente está falando o seguinte, olha, o valor justo ele é líquido de despesa de venda. E as despesas que você tiver para baixar esse ativo, elas devem ser deduzidas. Como, por exemplo, as despesas legais, com tributos, com remoção do ativo, os gastos para deixar o ativo em condição de venda, beleza? Então essa aqui é a regra, é o que você precisa saber para o concurso. Já o valor em uso, o CPC fala o seguinte, fala, olha, a estimativa do valor em uso de um ativo envolve os seguintes passos. Então, o item 31 também é bem importante para a prova, ele cai em concurso, anotem esse item que é o 31, ele fala o seguinte, olha, primeiro você vai pegar as entradas e saídas de caixa decorrentes do uso do ativo e de sua baixa. Então, você vai fazer aquilo que eu falei, ó, valor em uso é o quê? É o somatório das receitas esperadas em N dividido por 1 mais I elevado a N. Então você vai pegar aqui receita esperada, são as entradas e saídas. É o valor de venda, né, menos o custo. E você vai pegar isso e dividir por 1 mais I elevado a N. Basicamente, o que o item 31 está falando é isso. Ó. A estimativa do valor em uso de um ativo envolve os seguintes passos. Letra A. Estimar futuras entradas e saídas de caixas decorrentes de uso contínuo do ativo e sua baixa final. E B. Aplicar a taxa de desconto adequada a esses fluxos de caixa futuros. Então é você pegar tudo isso e trazer a valor presente, galera. Isso é muito importante também. Mais um ponto que eu queria trazer para a gente encerrar esse bloco é o seguinte. Base de caixa para estimativas de fluxos de caixa futuro. O que você precisa saber aqui desse item 35 é o seguinte. Que quando você vai estimar os fluxos de caixa futuro, você precisa de um prazo, né? A empresa precisa falar, olha, qual é o prazo que eu preciso fazer os valores em uso para poder estimar? Então, o CPC 01, ele fala que, geralmente, você pode fazer uma estimativa para calcular o valor em uso pelo período de 5 anos. Pode ser superior? Pode. Pode ser inferior? Pode, mas tem que se mostrar confiável. Então, o CPC 01, ele fala desse prazo aqui de 5 anos. Eu lembro que isso aqui caiu no meu concurso que eu fiz aqui, do ICMS Rio, em 2011, que foi o concurso feito pela FGV. A FGV colocou um prazo de 10 anos, mas na verdade esse prazo está errado. Você vai lembrar que o prazo ali estipulado pelo CPC como prazo adequado para você calcular o valor em uso é o período de 5 anos. Beleza? Na aula de hoje, que basicamente era isso, né? O pessoal sempre brinca que eu falo basicamente é isso. Então, basicamente é isso. Encerramos aí o segundo bloco de teste de recuperabilidade e redução ao valor recuperável de ativos, CPC 01.
Eu espero que vocês tenham gostado, mas nós não acabamos ainda, nós iremos voltar com esse assunto, beleza? Valeu então, agradeço a atenção de todos, até a próxima.